Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. Alunos da rede pública do Vale do Itajaí levam mensagens de esperança para detentos. O evento, que faz parte do projeto Mãos Dadas pela Paz, reuniu autoridades e comunidade do Fórum de Blumenau para apresentar o resultado da atividade Quando falta educação, sobra violência. Incentivadas pelas psicólogas de Blumenau, durante o mês de setembro, com turmas do 4º ao 7º ano de 6 escolas públicas da cidade, as mensagens de esperança escritas para os detentos emocionaram a plateia. Compareceram ao evento, alusivo ao Dia Internacional da Paz, a juíza Quitéria Tamanini Vieira Pérez, diretora do Fórum de Blumenau, Dorval Henrique Ferrari, conciliador do Fórum Universitário de Blumenau, representantes de escolas públicas, ONGs, instituições e comunidade em geral. A Central de Penas e Medidas Alternativas, a CPMA, possui um trabalho de ações articulado com o Poder Judiciário, o Ministério Público e os executivos municipal e estadual, e com iniciativas da sociedade civil para fomentar a cultura da paz e não da violência. Comarca de Blumenau promove 17ª roda de conversas sobre conciliação. Com o tema Diálogo entre Psicologia e Direito, serão palestrantes a promotora Kátia Prete e a psicóloga Camila Santiago. Assuntos como alienação parental, guarda compartilhada, perícia psicológica e doação serão abordados sob ambos os enfoques, tanto da psicologia quanto do direito. O evento é gratuito e aberto ao público. O projeto Rodas de Conversa sobre Conciliação teve início em 2017, sob a coordenação da juíza Quitéria Tamanini Vieira Pérez, titular da primeira vara civil da comarca de Blumenau. O objetivo é fomentar a cultura da pacificação e os meios consensuais de solução de conflitos. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a Resenha da Semana. Museu do Judiciário recebe mais de 350 estudantes durante a Primavera dos Museus. O Museu do Judiciário Catarinense, que mais uma vez participou do evento nacional Primavera dos Museus, em sua 12ª edição, recebeu neste período cerca de 350 estudantes e professores. Promoção do Instituto Brasileiro de Museus, a temática neste ano, em que se comemora os 200 anos dos museus brasileiros, foi a celebração da educação em museus. O público que compareceu ao museu mergulhou na história de Francisco, um negro escravizado na comarca de Desterro, que suplicava por sua liberdade, finalmente concedida em 1883. A ação educativa visou discutir a relação e o desenvolvimento da educação, pesquisa, história e atribuições do judiciário, a partir de fontes primárias, de forma a fomentar o ensino da história, o pensamento crítico e o exercício da cidadania. Repórter Gabriela Raupe. Você está acompanhando a Resenha Semanal. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, já o espaço para a entrevista da semana. A gente sempre destaca uma boa conversa por aqui na resenha e, logo depois do intervalo, nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Sidney Eloy da Labrida, e vamos conversar um pouco a respeito da segurança institucional do Judiciário Catarinense. É um instante só, depois do intervalo. Que tal resolver os seus conflitos na Justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na Justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do Judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na Justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação.
e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Muito bem, já estamos de volta com esta resenha semanal e agora é a hora da entrevista da semana. Nós vamos conversar sobre segurança institucional do Judiciário Catarinense com o desembargador Sidney Eloy Dalabrida. Desembargador, o que consiste a segurança institucional do Judiciário Catarinense? Perfeito. A segurança institucional, em termos gerais, ela envolve dois grandes grupos, a segurança ativa e a segurança orgânica. Segurança ativa seria aquelas medidas de contra crime organizado, contra terrorismo, contra informação. E um outro grupo que é a segurança orgânica, que nos diz mais respeito, que é a segurança da instituição e dos seus membros. Ela envolve aí um bloco de medidas muito grandes que tem por objetivo prevenir ações, ameaças que possam afetar de qualquer modo a instituição ou os seus membros, inclusive no que pertine à reputação e à imagem. Então ela se projeta sob segurança, por exemplo, das instalações, das áreas do judiciário, segurança das pessoas, né, dos magistrados, dos servidores, segurança da informação que circula no âmbito do judiciário. Então é um mosaico de situações que são abrangidas pela segurança institucional. Desembargador, nós vivemos um tempo de modernidade, de muitas inovações, da digitalização das coisas, né? Neste terreno da segurança institucional, há novidades que este setor tem que acompanhar? Não há dúvida. Nós estamos cada vez mais expostos, né, a uma série muito dinâmica e vasta de ataques no âmbito cibernético. Então, aí a necessidade de se desenvolver, de estar atento à modernização dos programas de proteção. Mas o que é interessante, isso já era dito por um dos maiores hackers mundiais, que dizia que a maior proteção que se faz não é em relação a sistema e a programas de proteção, mas é do envolvimento da pessoa de tomar certas medidas, certos de cuidados. Por isso que se diz que o elo mais importante da cadeia de segurança é o próprio cidadão, e não necessariamente programa de combate à invasão. Se o senhor tivesse que estabelecer um foco do trabalho, aquilo que é principal, fazer-se e saber-se da segurança institucional, o que o senhor diria? Perfeito. Até como nós já vimos que isso envolve um amplo elenco, muito vasto, nós temos que eleger prioridades. E a prioridade que foi eleita é a segurança das pessoas, sobretudo dos magistrados, para que possam ter tranquilidade e independência no exercício da sua função, principalmente diante do avanço do crime organizado, dos ataques que se dão e ameaças que se dão no sentido de intimidar o magistrado a adotar determinada postura ou como represália. Então nós elegemos a administração assim o fez, para que a gente evite todos os esforços no sentido de ter uma segurança institucional nesse campo profissional. Uma gestão da segurança. Então isso se faz através da preparação da equipe, o que afasta qualquer possibilidade de improvisação. Quando a gente atua nessa área com improvisação, esse é o maior remédio, ou é o primeiro passo para o insucesso da atividade. Surpreendentemente, às vezes, os maiores cuidados se recaem sobre um assunto de família e não na área de crime, porque se lida com emoções, né? Como é que é este trabalho, por exemplo, de segurança institucional quando se lida com este tipo de perigo? Na verdade, a segurança deve estar preocupada sempre que houver uma situação de vulnerabilidade ou de risco concreto, independentemente da área onde ele atue. É verdade, não se pode mensurar dizendo ou estabelecer que uma área, o juiz está mais exposto, né, à prática de um atentado de ameaça que outra, porque, por exemplo, ao contrário do que a gente possa imaginar, não é a área do crime organizado aquela que tem demonstrado o maior número de juízes sob proteção no país, e sim aqueles que atuam, por exemplo, na área, seja na área de família ou na área da moralidade administrativa. Então isso independe, quer dizer, pode ser um juiz que esteja atuando numa ação possessória, que uma das partes revoltadas resolva naquela situação praticar um atentado ou uma ameaça. Por isso a equipe tem que estar pronta
né, para reagir, para tomar as medidas de proteção e de contra-inteligência que são necessárias. E aí, tocando nesse ponto da preparação, é que é importante, não basta não só o serviço de recrutar pessoa capacitada, mas de manter esse pessoal preparado. Então, toda essa equipe já veio com certo nível de conhecimento nessa área, mas foram agora todos capacitados em proteção avançada e extração de autoridade em situação de risco, né, cursos de proteção avançado de autoridades, que se chama de dignitários, enfim. Não basta ser policial para atuar nesse ramo, tem que estar voltado e preparado para esse trabalho especificamente. Desembargador, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial nesta nossa resenha semanal, destacando a entrevista da semana, e nós já voltamos. Nós estamos aqui conversando com o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sidney Eloy da Labrida, sobre a segurança institucional do Judiciário de Santa Catarina. E depois do intervalo a gente já volta. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Muito bem, já estamos de volta com esta resenha semanal e hoje tratando neste espaço aqui da entrevista da semana, como a gente sempre faz toda semana. Nós estamos aqui conversando um pouco sobre a segurança institucional do Judiciário de Santa Catarina, conversando com o desembargador Sidney Eloy da Labrida. Me pareceu que nós estamos inovando nesse setor, nos tribunais pelo país. É isso mesmo? Exatamente. Isso é algo recentemente novo. A magistratura em geral despertou para isso não muito tempo, né? E no âmbito do nosso tribunal, e em muitos tribunais isso era tratado, e em alguns ainda são, de forma absolutamente improvisada, né? Se pega um policial militar que trabalha numa casa militar e acontece alguma coisa, ele é chamado, enfim, ou às vezes chega o equívoco de se colocar um policial fardado para proteger o juiz, quer dizer, aí ele está indicando exatamente quem é o alvo. Então, o nosso objetivo foi empregar justamente uma gestão profissional da segurança institucional, que envolve esses pilares que eu havia comentado, preparação das pessoas, ter uma equipe preparada, nós temos processos efetivamente definidos como protocolos de segurança a serem seguidos e uma infraestrutura mínima de tecnologia também, que já foi aprovado um projeto que nós apresentamos para aquisição de certa tecnologia, como algum carro blindado e também correlacionador espectral, que é para fazer identificação de bugs e de escutas clandestinas. Desembargador, quando a gente trata de assuntos assim, de inovação, a gente sempre dá uma olhada lá para fora do mundo, né? O que os judiciários, que países estão à frente, tendo boas experiências nesse setor de segurança institucional? Há uma diferença muito grande se a gente verificar isso, porque nos Estados Unidos, por exemplo, essa atividade não é realizada dentro da magistratura, né? São os marshals que fazem esse tipo de atividade, ou seja, é deixada de lado só para a polícia fazer. No nosso país já, por exemplo, a Itália tem uma experiência muito interessante que veio justamente a partir das operações Mãos Limpas, enfim, em que houve a necessidade de se fazer um trabalho mais pesado na proteção dos magistrados, que envolve, na verdade, resumidamente, esses três pilares fundamentais, não dá para fugir daí. O que a gente pode agregar são tecnologias, mas não há como fugir da necessidade de atender essa metodologia que implica pessoal preparado, equipado, uma cultura de segurança institucional em relação àqueles que são os protegidos, né? Processos bem definidos, é isso que faz uma segurança institucional melhor. Muito bem, foi a nossa entrevista semanal, nesta resenha semanal,
onde a gente sempre traz para cá neste espaço a boa conversa. Hoje nós conversamos um pouco sobre a segurança institucional do Judiciário de Santa Catarina e conversamos sobre este assunto com o desembargador do Tribunal de Justiça catarinense, Sidney Eloy Dalabrida. Nós voltamos na próxima semana, destacando sempre aqui na resenha semanal, a entrevista da semana. Mas estão chegando aí outras notícias importantes nesta resenha. Todo preso em flagrante em Santa Catarina será apresentado a um juiz em 24 horas. Em Santa Catarina, a partir de 15 de outubro, toda pessoa presa em flagrante será apresentada a um juiz criminal no prazo de 24 horas após a comunicação do ato em audiências de custódia. Para colocar em prática a determinação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Tribunal de Justiça apresentou nesta semana o novo sistema a 150 juízes catarinenses que atuam na área criminal. Segundo o presidente do TJSC, desembargador Rodrigo Colasso, 52,6% das pessoas apresentadas ao juiz são soltas ou cumprem outras medidas penais. As audiências acontecerão em 35 comarcas regionais, que ficarão responsáveis pelo atendimento às 111 comarcas do estado. Além do magistrado, cada audiência de custódia reúne um promotor de justiça e um advogado de defesa ou defensor público. O objetivo é proporcionar ao cidadão a oportunidade de defesa perante um magistrado. Repórter Gabriela Halpe. Comarca de Taió promove semana de eventos para combater abuso sexual infanto-juvenil. A comarca de Taió, sob a direção do juiz Jean Everton da Costa, promoveu nesta semana uma série de atividades alusivas ao Dia Estadual de Combate à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Os eventos contaram com a organização da Rede de Proteção Intersetorial do município, da qual participam ativamente a oficiala da Infância e Juventude Lidiane Leite e a assistente social forense Beatriz Bertoli, acompanhada de toda a equipe técnica municipal de assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, secretários municipais, conselheiros tutelares, representantes do Ministério Público e demais entidades ligadas à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. O trabalho de conscientização da população foi inovar com a entrega de cartazes junto aos estabelecimentos comerciais do município que aderiram à campanha apoiada pela Associação Empresarial de Taió. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Juízes reúnem-se no TJ para debater trabalhos realizados nos Sejusques catarinenses. O Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria Estadual do Sistema de Juizados Especiais e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, coordenado pela desembargadora Janício Biali, promove nesta semana o Fórum Estadual dos Centros Judiciários de Conflitos e Cidadania, Sejusc. Sob o tema Um Olhar para o Futuro, uma Solução para o Presente, o evento contará com a presença de diversos juízes de todo o estado, que trarão para o público suas experiências em mediação e conciliação. A palestra de abertura será do juiz de direito Ricardo Pereira Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que irá falar sobre os Centros Judiciais de Solução de Conflito. O primeiro dia será marcado por uma série de palestras que irão abordar desde os cursos oferecidos pela Academia Judicial sobre a temática até as experiências com os sejusques temáticos, passando pela abordagem da mediação e conciliação, técnicas utilizadas na solução dos litígios. Os magistrados também irão debater a resolução do TJ, que trata do cadastro de conciliadores e mediadores e do credenciamento das câmaras privadas em Santa Catarina. Repórter Gabriela Halpe. Ok, terminamos aqui mais uma edição da resenha da semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.